geralmente, uma pessoa entra na nossa vida para nos guiar, nos orientar. Por exemplo, o Flávio me guiou na área do empreendedorismo. O Instituto Destiny está se tornando o que é hoje o conselho do Flávio. Você me guiou na área das vendas. Outras pessoas me guiaram, por exemplo, na vida matrimonial, emocional. Mas também tem as pessoas que entram na nossa vida para nos alertar. Umas nos guiam, outras nos alertam. Com coisas boas ou ruins, você percebe que não pode fazer aquilo, que não deve ir por ali. Perfeito. Deus permite pessoas entrarem na nossa vida para machucarem nosso coração às vezes, mas em compensação elas abrem nossos olhos. Boa. Bem-vindos a mais um Brunecast. Nós estamos numa edição super, ultra, mega, blaster especial, direto dos nossos estúdios intergalácticos. Poderíamos estar em qualquer galáxia. Nós estamos na Via Láctea, né? Tem um propósito nisso. Tem pessoas na nossa mesa que não são dessa galáxia. Vieram de Marte aproximadamente. Nós vamos dar nomes daqui a pouco. Mas nós estamos aqui no Instituto Destiny, gravando para o Brunecast com uma participação super especial de dois amigos queridos que fazem a diferença no país, que mudam a vida de muita gente. E nós estamos aqui. Primeiramente, eu quero pedir um forte aplauso para um dos experts de vendas desse país, Caio Carneiro. Pô, obrigado. Obrigado pelo carinho, meu irmão. E eu quero também anunciar aqui um relatório que saiu essa semana de pessoas que mais participaram do Brunecast. E saiu agora, né, o resultado que a gente está recebendo hoje, o Flávio Augusto, que já esteve no Brunecast mais vezes do que eu. Eu mesmo tive menos que ele. Aplauso. Flávio Augusto. Apresentação, né? Não precisa apresentar. Então a gente está muito feliz porque tem muita sinergia entre a gente, cada um aqui falando de um assunto e trabalhando com o mesmo propósito, que é ajudar a treinar pessoas. Flávio Augusto tem sido um exemplo aí na nossa geração de empreendedorismo. Verdade. Caião na área de vendas. Eu tento ajudar vocês aí pelas manhãs, no Café com Destino, com conselhos de sabedoria para você viver melhor. Nós estamos sempre construindo algo para a humanidade, para essa geração. E quando se juntam pessoas de áreas diferentes, mas que têm o mesmo objetivo, o mesmo feeling, vamos ajudar, vamos fazer diferença, que participam dos mesmos princípios. Cara, isso é fundamental, né? Sim. Isso é muito legal. A gente estava ainda há pouco aqui juntos nos bastidores, estava mostrando um pouco do método Destiny para eles. E a gente vê que a gente participa dos mesmos princípios. Só um parênteses. Adorei, irmão. Obrigado, querido. Adorei, tá? A galera vai amar, cara. Vai ser muito legal. Muito legal. Vai ser, eu acredito que as pessoas estão precisando se especializar em princípios milenários, independente da profissão que tem. Empreendedores com base em princípios milenários, psicólogos que têm como especialização princípios milenários, pessoal de RH, etc, etc, etc. Então, estou muito feliz. E hoje no Brunecast eu quero trazer um assunto muito interessante para a gente discutir. Manda. Tá? Eu quero falar sobre prosperidade. Mas não a prosperidade que o pessoal está acostumado. Porque, por exemplo, a gente já saiu para jantar várias vezes, já almoçamos juntos, já nos encontramos em países diferentes, a gente tem uma amizade fora aqui nessas coisas, nós três, graças a Deus. Eu não lembro algum dia que a gente tenha parado para falar de dinheiro, por exemplo. Tipo, tá ganhando quanto? Você faz o quê? Mas porque acaba que a prosperidade ela não se baseia nisso, né? Mas pela família a gente está sempre perguntando e está sempre olhando isso. Pô, que legal o casamento do Caio. Pô, que legal a forma que o Flávio cuida dos filhos. Pô, que legal que o Thiago e tal. Então, eu queria de uma forma muito popular, ou seja, muito simples, que a nossa audiência do Brunecast hoje escute um dos grandes empreendedores do nosso país, um dos grandes vendedores do nosso país, falar sobre prosperidade. Eu quero já dar uma parte aqui da minha contribuição para eu jogar a bola e a gente começar a chutar. Prosperidade tem a ver com dinheiro, Thiago? Tem. Tem. Por que tem? Porque é verdade que eu só consigo dar atenção quando essa área está saciada. Por exemplo, eu só consigo dar atenção para meus filhos quando eu não tenho que ficar trabalhando o dia todo para pagar conta. Eu só consigo focar em ajudar os outros quando eu estou me sentindo ajudado. A verdade é que é muito fácil você falar para alguém que não tem nada, que dinheiro não é importante. Ele tem que pagar a conta de luz amanhã.
É que depois que você equaliza essa área da sua vida, realmente você percebe que ele só paga isso, ele não paga mais nada. Sabedoria você compra com outra moeda, fé você compra com outra moeda, amor você compra com outra moeda, sua família não se mantém por causa da sua conta bancária, e aí você começa a entender o sentido da prosperidade, que o dinheiro é uma coisa que te dá certo tempo, certa tranquilidade para colocar atenção no que é importante. E por que a Bíblia condena o amor às riquezas? É porque depois que você consegue ganhar, você, ao invés de usar seu tempo e sua energia para o que é importante, você concentrar para ter mais ainda, aí você está amando a coisa errada. Vamos falar sobre isso? Quero começar escutando o nosso mestre Flávio Augusto. Como é? Você tem um patrimônio, uma riqueza acima da média, né, do Brasil e da América Latina. Como é lidar com isso e como você define prosperidade em todo sentido da palavra? Já que eu sei que você também tem contato com princípios milenares, você entende um pouco disso, você se baseou muito nisso. Então me explica a visão do Flávio Augusto sobre prosperidade. Olha, essa semana é uma semana interessante. Ontem foi o sepultamento da minha avózinha, né, de 90 anos. Meus pêsames. E então a gente vai começar falando assim, porque minha avó foi uma pessoa próspera. Ela era uma pessoa que não tinha nada, criou 3 filhos lavando roupa, e esses 3 filhos se formaram, esses 3 filhos se tornaram pessoas bem-sucedidas, esses 3 filhos deram muito conforto para elas, todo apoio para elas, e um desses 3 filhos é minha mãe, da qual eu nasci, e hoje tenho uma vida também que muito acima da média, conforme você acabou de dizer. Ou seja, se você for analisar do ponto de vista geracional, existe uma prosperidade aqui acontecendo, mas que começou com a minha avó, lavando roupa. Quando ela, abandonada pelo marido, ela cuidou de 3 filhos. Ou seja, ela poderia ter seguido um caminho diferente, mas ela optou pelo caminho que ela seguiu. Ela perseverou, foi consistente naquele caminho que ela seguiu. Ela foi fiel por décadas até conseguir concluir a missão dela com os 3 filhos dela. E eu digo para você que eu desfruto, colho frutos das decisões que a minha avó tomou. Ou seja, a prosperidade da minha avó não alcançou só o objetivo inicial dela, que era a sobrevivência dos 3 filhos dela. Ela foi uma prosperidade que ela se perpetuou por gerações. Só um minuto. O que você está querendo dizer é que o que eu faço hoje está impactando nos meus filhos e nos meus netos? Exatamente. Então, o que você faz de bom e de ruim. De ruim. A forma como eu estou levando a vida, eu, Thiago, Isso. eu estou criando ou descriando um futuro para os meus filhos e para os meus netos. Exatamente. Então, a semente que eu planto hoje, não apenas eu colherei, mas assim como meus filhos e outras gerações, meus netos. Por exemplo, minha avó foi sepultada ontem, tendo 3 filhos, tendo, se eu não me engano, 7 ou 8 netos, tendo 4 ou 5 bisnetos e tendo uma tataraneta, todos, sem exceção, impactados pelas escolhas que ela fez. E a gente tem muita clareza que se ela não tivesse feito aquelas escolhas, a história seria diferente. Eu compartilho assim de histórias parecidas em relação não só aos meus avós, mas aos meus pais também, né? Eu me preocupo muito em como eu e Janine estamos criando as crianças para que eles deem sequência a esse legado que meus avós, meus pais... E é por isso que eu apoio muito a base familiar. Porque eu sei que tem dificuldade, cara. Às vezes é difícil você aguentar, a pessoa tem temperamento diferente, cada um tem suas lutas. Eu não estou falando que é fácil, não, mas eu estou dizendo que por um motivo maior, que é essa extensão geracional, você... proteger seus filhos emocionalmente, às vezes vale a pena você lutar um pouco mais pela sua família. Caio, agora, só para concluir, claro. Esse ciclo que eu aqui mencionei da minha avó, ele pode começar hoje também, comigo, com você, Na realidade, todos os dias nós estamos iniciando um ciclo que terá impacto geracional também. Só que é sempre bom lembrar que esse ciclo pode ser positivo ou negativo, a depender das escolhas. Por isso, a gente não deve seguir intuição, seguir o coração, seguir as emoções. A gente deve seguir princípios milenares, porque eles são a nossa garantia, não só para nós, Vai vir um livro bom sobre isso aí, como para as próximas gerações. Olha só, deixa eu só dar uma base bíblica. Você sabe que minha área é teologia, então quero dar uma base milenar para isso que você falou agora, que pode começar por você. Quando Deus se mostra pela primeira vez,
e ele tem que escolher um título, ele diz o seguinte: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. São os patriarcas dos judeus, né? 3 gerações. 3 gerações. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Só que é engraçado que Abraão também tinha um pai, e não está nessa lista, né? Por quê? Porque o pai dele fez tudo do jeito errado, não teve uma aliança com Deus. Então começou por Abraão, Isaque e Jacó, filho e neto, entram na lista. Então, assim, não importa quem foi seu pai, mas como você está levando sua vida para começar a partir de você. Porque às vezes você fala, mas meu pai não deixou nada de bom para mim, meu avô nem sei quem foi. Não tem problema, começa a partir de você, porque a partir de você pode começar um novo tempo nas suas gerações. Caião, fala um pouquinho pra gente a sua visão sobre prosperidade. Você acha que prosperidade realmente engloba dinheiro? Não engloba? E tua visão geral? É uma parte muito importante, sim. Eu ouvindo vocês falarem aqui, veio algumas provocações na minha cabeça, principalmente juntando as duas visões. Eu acredito que ser é muito mais do que ter e ter é muito mais do que possuir coisas. E para mim a palavra prosperidade era muito ligada à palavra perenidade. Algo que dura, que perdura, que consiste, que resiste ao fator do tempo, algo próspero. Remete a uma coisa duradoura, longeva. Como você está falando da sua vozinha, né, os ensinamentos dela perdurou até a extensidade da sua vida. Então, a minha palavra prosperidade tem muito a ver com esse fundamento sólido. Por isso, também princípios milenares são fundamentais para construir algo sólido. Porque eu nunca vi uma pessoa próspera que dura um ano. A prosperidade de 6 meses. Que prosperidade? Para mim não é prosperidade, às vezes um golpe do acaso, às vezes aquele sucesso de 6 meses geralmente comprovou, às vezes, um grande fracasso de uma decisão que só se revelou errada depois de um tempo. Enfim, eu estou fazendo uma provocação aqui que, para mim, a palavra prosperidade tem muito a ver com perenidade. E sabe que, como eu defino prosperidade, não sei se vocês concordam, eu acredito que prosperidade é ter tudo que você precisa para cumprir o seu propósito na Terra. Incrível. Não tem muito a ver com quanto. É isso. Mas o que você precisa. Por exemplo, tem gente que tem avião, jato particular, por ostentação, para se mostrar, para dizer que tem. E tem gente que não consegue viver sem aquilo porque o propósito da pessoa exige uma movimentação rápida. Imagina se um CEO de uma multinacional que tem filiais, tem não sei o que, andasse de voo comercial, não ia chegar nunca. Então, assim, nem tudo é luxo. Eu acredito que a prosperidade, ela não está ligada a luxo, ela está ligada a tudo que você precisa estar saciado. E tem gente que precisa de muita coisa para cumprir o propósito. E é legal porque isso acaba individualizando o que é prosperidade para cada um, né? Por isso que existe toda essa semântica, esse debate. Sucesso é uma coisa muito subjetiva, né? Se a gente colocar 20 pessoas aqui numa roda, num podcast, perguntar o que é sucesso para você? Cada um vai falar uma coisa. Vai ser um debate aqui de 20 pontos de vista diferentes. Mas eu também penso que a prosperidade pode não envolver dinheiro. Me explica isso. Não sei como isso não. Eu não consigo entender. Vamos ver se faz sentido. Quero briga. Quero confusão. Vamos lá. Eu penso que a Madre Teresa de Calcutá foi uma pessoa muito bem sucedida e uma pessoa próspera. Peraí. Puxa no Google aí. Quanto tinha na conta dela quando ela morreu? Você sabe? 50 milhões de dólares. É isso mesmo? Pô. Então, não, mas... desfala o que eu acabei de dizer. Não. Peraí. Mas sabe o que eu quero dizer com isso? A gente não pode confundir a prosperidade com o uso da prosperidade. Por exemplo, ela não usava para ela, mas ela tinha. Martin Luther King Perfeito. usava para ele, mas tinha muito. Tem que ter à disposição. Como é que ela vai realizar uma obra social daquele tamanho? Desfalo, então, e deixa então concluir que aí vai bater mais de uma forma bem interessante. Porque às vezes o propósito da pessoa não envolve ela desfrutar. Não envolve. A pessoa que tem um propósito, a pessoa que, por exemplo, se dedicou a um projeto social de grande impacto, Martin Luther King, por exemplo, que foi um cara que se movimentou em movimentos sociais nos Estados Unidos, bem relevantes. A própria Madre Teresa de Calcutá, que eu acabei de me referir aqui, que tinha uma pessoa com uma participação em projetos voltados para a área social de grande impacto no mundo inteiro, elas não são pessoas que necessariamente a solução que ela está trazendo para o mundo vai gerar uma riqueza. O que provavelmente acontece, isso é muito comum, é quando alguém faz alguma coisa muito boa para as pessoas, ajuda de fato as pessoas, tem uma atuação que colabora com as pessoas são gratas. Então essas pessoas acabam recebendo doações. Lógico, elas inspiram confiança, todo mundo quer. E aporta grana. Eu vou dar um exemplo bobo. Todo mundo sabe que eu não tenho um problema financeiro para pagar uma conta num restaurante.
Hoje quem pagou a conta? Hoje fui eu. Foi você? Foi. É verdade. A outra, a outra foi foi você. Mas não é pouco comum, às vezes eu estar num restaurante em São Paulo e na hora de pagar a conta tá paga. Porque alguém te viu. Porque alguém me viu e me deixa um bilhete. Inclusive eu me recordo de um rapaz, eu não me lembro o nome dele agora, de cabeça, Então você não se recorda, né? mas me recordo de um fato. Ah, você recorda do fato. Do rapaz você não lembra do fato. Do nome não, exato. Hoje eu tô terrível, hoje eu tô bugado. Não, você Hoje eu tá- quero briga, Caio. Eu tô vendo aqui, Hoje eu tô calma, soltinho. separa. Hoje você quer treta e fala, mas se você continuar assim, vai ter volta. Hoje vai ter briga, hein? Mas aí, Calma, cara, gente, calma, tá tudo bem. É final do dia, já gravei Final do 300 vídeos dia. hoje, eu tô cansado. Bora, Depois vamos lá. desliga e joga na mesa, não guarda, cara. E aí, cara, eu vou pagar a conta lá e tinha um bilhetinho. Poxa, muito obrigado, os seus vídeos me ajudaram, o seu conteúdo me ajudou e tal. Isso aqui é um sinal de gratidão. E aí, ó, eu vi o nome do rapaz, puxei ele no Instagram e aí me encontrei com ele, dei um abraço, agradeci, etc e tal. Por que leva um cara, de forma anônima, fazer um pagamento de uma conta? É porque você gera esse sentimento de reciprocidade. A pessoa tem vontade de ser recíproca, de retribuir. Então, geralmente, quem está envolvido num trabalho social onde ele não vai ganhar dinheiro, às vezes é um pastor, é um padre, é alguém que dirige um projeto social grande, um missionário, geralmente, por incrível que pareça, esse cara vai receber doações, ele vai receber presentes, ele vai receber... Isso é prosperidade. Não, mas então eu acho que a gente... Nisso aí eu concordo plenamente. Eu acho que a gente, então, levou para dois lados diferentes. Que é o seguinte, ó, o que eu não acredito é que, tendo necessidade, o propósito será cumprido. Sabe por quê? Aí você fala assim, mas é que Deus que me supre. Ah, tá. Então teve o através disso. Teve o suprimento, Teve o então. suprimento, exatamente. É isso que eu tô te falando. Você, com a conta de luz atrasada, como é que você vai ajudar os outros? É porque uma coisa que é antagônico à prosperidade é a escassez. Uhum. E não tem como você ser próspero e você tem, cara, uma escassez de grana na tua família. Você não vai ter paz, cara. Você não vai ter prazer. Não, você não é referência. Ninguém escuta quem tá E endividado. não significa que você não consegue aproveitar uma vida simples. Por exemplo, meu avô é um cara que aproveita a vida simples. Meu avô é um cara que fica muito feliz quando você compra uma camisa, ele não olha qual que é a marca. Ele pergunta o que até que foi, ele fica feliz por que ele foi lembrado. Meu avô é um cara simples. Meu avô é aquele cara que, sabe, nunca saiu do país, mas ele tá muito feliz de não ter conhecido nenhum lugar porque ele ama a casinha dele. Ele ama ficar com a esposa dele, ver TV todo dia. Então, mas nunca teve escassez. Mas sabe quem está voltando, Caio? Propósito. É isso. Porque se o propósito do teu avô fosse impactar a Europa, ele ia ficar agoniado de estar dentro de casa. É isso. Mas cada um precisa financeiramente as ferramentas para cumprir o seu propósito. É por isso que você não pode olhar para o Instagram do outro e falar, poxa, o Caio está viajando de novo, eu não consigo viajar. Tudo que a gente consegue, todas as portas que Deus abre, está ligado ao que a gente tinha que fazer nessa terra, nossa missão. Então, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá ajudou muita gente. Eu tive em Calcutá, na Índia. Eu conheci o trabalho dela, lógico que pós-morte, né? Eu tive lá em Calcutá, eu tive em 2013, 2014. Mas um trabalho excepcional. Uma das histórias mais marcantes da minha vida foi de Madre Teresa de Calcutá. Ela cuidando dos leprosos. Um jornalista foi entrevistar ela, porque foi acompanhar o trabalho dela. E ele ficou, assim, abismado com o trabalho de Madre Teresa. Era muito chocante ali, cuidando dos leprosos. E uma hora ele deu uma desabafada. Madre, como é que a senhora consegue fazer o que você faz? Eu não faria o que você faz nem por todo o dinheiro do mundo. Ela chegou pro jornalista e falou, e nem eu. Então a clareza também da missão daquela mulher também. Então o propósito tem muito a ver com o que faz teu coração cantar. Né, então cara? vamos lá. Aí, por que quando ela morre, a associação dela tem milhões de dólares na conta? Porque o coração dela não estava nisso. É isso. Então as pessoas ficam à vontade em doar, em sustentar uma obra como a dela, quando sabe que o coração dela não está nisso. Exato. Mas é isso que eu estou te falando. A gente não pode desassociar, a gente não pode confundir com intenção. Se eu tiver dinheiro, eu vou comprar tal coisa. Isso é intenção maligna com dinheiro do que ter o dinheiro. Ou seja, tá ali, se eu precisar, eu uso, mas para a obra, para a missão que eu tenho que fazer aqui na Terra. Então eu acho que essa questão da intenção, do porquê vocês querem as coisas, a motivação é muito importante para definir a diferença de dinheiro e prosperidade. Pra mim, escassez é uma grande cilada, cara. E não deixa, né? Pra mim, assim, de uma maneira prática, né, Flávio? Você começa, como é que uma pessoa é próspera com escassez de... Mas é muito legal a gente alinhar a expectativa
porque a pessoa pode ser próspera e não ser rica. É isso, Acho que esse é o exato. ponto. É. Não é? Lógico. Eu falei aqui da minha avó, que não era rica, ao contrário, ela tinha uma situação bem difícil, mas, cara, como pode uma lavadeira ter, durante 10, 15 anos, sustentado 3 filhos? Ela sustentou. Então, e esses filhos cresceram, se formaram, se tornaram pessoas bem-sucedidas. Isso é uma prosperidade. Agora, eventualmente, você vai ser próspero e vai ficar rico também. Dependendo de qual é o teu trabalho. Se você é um empresário e teu negócio prosperou, é suposto que você vai enriquecer. Agora, se você é um funcionário público e é uma pessoa próspera, é suposto que você não vai enriquecer, porque um funcionário público não tem um salário para ficar rico. Ele pode viver bem, de forma decente, de forma correta, mas enriquecer não vai, por uma questão matemática. Então, felicidade está ligada aos desejos que você tem, tá? Se você começa a andar com quem viaja para Maldivas, não sei o quê, você não tem dinheiro para nada disso, você vai começar a sofrer. Meu Deus do céu, você vai desejar o que não pode. Sabe um exemplo disso? Eu perdi minha mãezinha ano passado, né? E minha mãe, ela, graças a Deus, morreu muito feliz. Tipo assim, os últimos anos da vida da minha mãe foi de muita alegria. Minha mãe me ligava, Caio, feliz da vida. Tiago, encontrei um suporte do prato verde, não sei o que. Um negócio de R$50. mas é contentamento aí, né? Exatamente, mas aquele era o desejo dela, um negócio de R$50. E ela ficava feliz, ela ficava meia hora contando como foi que ela achou. Aí a mulher queria me vender por 58. Eu falei, não, eu acho que eu consigo negociar. Fechei por R$50, Thiago. Aí eu falei, isso, mãe, que bom e tal. Aí chegava domingo lá na casa dela, simples, no subúrbio do Rio de Janeiro, nunca foi rica, ela e meu pai. Mas também não tinha conta de luz atrasada, pelo menos agora, né? No nosso início lá, quando a gente era criança, eu lembro de muito aperto. Mas os últimos anos, assim, os últimos 15, 20 anos, não tinha esses apertos. Então, não tinha conta de luz atrasada, a casinha era própria, era simples, mas era própria. Então, o que eu digo é que se você tem a ausência de necessidade para poder viver o seu propósito, e um pouco antes de ela morrer, até hoje estava explicando para o Flávio que eu achava que ela tinha essa impressão, porque ela falou tanta coisa na semana que você foi, deixou tanta instrução, e uma das coisas que ela me falou, Thiago, eu cumpri o meu propósito na Terra. Eu falei, qual foi, mãe, seu propósito? Ela, criar vocês 3 bem criados. Vocês 3 são homens de bem, homens que estão contribuindo para a sociedade, são homens que servem a Deus. Meu propósito era esse. Parece que era uma despedida, passou 2, 3 dias, ela foi. Ou seja, do nada. Então, cada um tem seu propósito e vai ter os recursos, que a gente vai chamar de prosperidade, de acordo com o seu propósito. Total. É por isso que não dá para você, por exemplo, comparar prosperidade com riqueza, pô. Tem um monte de gente bilionária que tá triste, que a família tá indo embora, que o cara não tem prosperidade nenhuma, porque prosperidade não tem nenhum desejo de viver. Nenhum desejo de viver. A prosperidade é o conjunto de várias coisas que são importantes darem certo ao mesmo tempo. É isso. Isso é muito difícil. Família tá dando certo, saúde tá dando certo, dinheiro tá dando certo e sua espiritualidade, você tá conectado com Deus, tá tudo dando certo. Tem gente que tá brigado com Deus, brigado com a esposa, mas tá ficando milionário. Só que aí vem a pergunta, o que é dar certo, né? Às vezes, meu voo dar certo dele é muito menor do que para alguém que não dá certo é muito maior. Cara, só que o dar certo é não ter necessidade, nem escassez. Não ter necessidade e estar cumprindo o seu propósito, seja ele qual for na Terra. É isso. Às vezes o propósito, minha mãe não foi nenhuma artista de TV, mas criou a gente. Esse era o propósito dela. Pode ser pequeno para você, para mim foi fundamental. Sem a minha mãe, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje. Então, se você acha que o Thiago Brunet te ajuda, saiba foi porque uma mãe decidiu não trabalhar fora, decidiu não fazer nada na televisão, decidiu não correr atrás de uma empresa, mas ficou em casa me criando para que hoje eu pudesse ajudar pessoas. Cada um tem o seu propósito. Então, na verdade, essas duas palavras estão muito correlacionadas, né? Esses dois P's são meio que primos, né? O propósito e a... Primo é outro grupo, aqui a gente é o Instituto Dash, né? Então, vamos evitar. Beijo aí pro Prosperidade. Beijão pro Nico. Tá lá na Califórnia enquanto a gente tá trabalhando. Ele tá lá no Vale do Silício. Propósito e prosperidade andam juntos, né, cara? Bom, para não ficar só nas nossas palavras, então, e eu vou ter aqui o apoio do teólogo Thiago Brunet, tem um versículo na Bíblia que fala, e que geralmente eu já vi muita gente usando esse versículo como se fosse uma palavra motivacional, como se fosse uma palavra de efeito, assim, de que... Eu lembro do He-Man da minha época. Vocês não são da época do He-Man? Eu tenho uma força, você é isso. Então, Caio tem 53, né? Já tô no 40, já viu aquele versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Então, cara, eu posso tudo, cara. Então, mas o que é engraçado é o seguinte, quem às vezes usa esse versículo com essa interpretação, ele não lê o que aconteceu antes, né? O que está escrito antes. Está escrito antes assim, sei estar abatido e sei
e sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Aí o complemento é tudo posso naquele que me fortalece. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Não é você poder fazer qualquer coisa, é você aguentar os processos. Não, você pode estar em cima, pode estar embaixo, você pode estar no topo, ou você pode estar quebrado, você pode estar tendo sucesso, ou você pode estar se arrebentado. Você pode tudo. E aí que está, isso que você falou da sua mãe, fala sobre contentamento. E outras coisas mais, né? E por aí vai. Isso é que você puxou já para o final do podcast, que eu ia fechar falando que, na verdade, o resumo da prosperidade é você estar bem com Deus. Né? Porque quando você está bem com Deus, se eu estiver mal financeiramente hoje, eu entendo o processo e entendo que não é o fim, porque eu tenho fé que não é o fim. No final das contas, esse estar bem com Deus é o que define muito o que é prosperidade para mim. Cumprir meu propósito, saber que nunca é o fim, se não está bem é porque ainda não é o fim e tal. Agora, tem uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas que tem a ver com condições financeiras, né? Para saber se a pessoa é próspera ou não. Vocês estão a fim de participar dessa enquete? Lá vem. Bora? Não, você promete, mas você promete que vai falar a verdade, Flávio? Claro. Você promete também que não vai fazer bullying? Não vou. De jeito nenhum. Sabe que jamais faria isso, não vai desse. Mas você vendeu o Orlando City por 2 bi, não foi isso? Por aí. A pergunta, então, para te testar a prosperidade é o seguinte: eu quero que você fale a verdade. Pode falar o preço em dólar, não tem problema. Quanto custou esse teu óculos? Meu óculos aqui, deixa eu botar meu óculos aqui. Acho que o pessoal que está vindo aqui não dá para saber. Deixa eu perguntar aqui pro Wesley. Wesley, quanto você acha que eu comprei o meu óculos aqui? Quanto foi, Wesley? Quanto foi? Em dólar. Em dólar. Não, pode ser real também. $500. 500 dólares. Peraí, 500 dólares do Flávio Augusto, que vendeu por 2 bi? Você acha que... 500? Você acha que eu usaria um óculos de 500 dólares, Wesley? Sério? Geralmente é o óculos que ele usou para assinar o contrato. Ou seja, você acha que meu óculos custou R$2.500, é isso? É isso. Tá. Vamos você medir pode sua saciar a minha curiosidade. Quanto custou o óculos que você está usando? R$500. Teu óculos custou R$500. Caramba, tá rico, hein, Wesley? Ela ganha bem pra caramba. R$500. E você acha que o meu custou $500. Ou seja, você acha que o meu custou 5 vezes mais. Mas o que te leva a achar que o meu óculos custou $500 se o seu custou 500? Baseado em que você tá... Reais. Da sua simplicidade. Baseado na minha simplicidade. Então, você acha que eu sou um cara simples, então eu comprei um óculos apenas 5 vezes mais caro que o seu. Agora ele tá se enrolando, tá piorando pra ser mandado embora. Não, o Wesley vem ficar calado. Não corta isso na edição, não, Wesley. Rapaz, quando um cara tipo o Flávio Augusto fala contigo, você se finge de mundo. Não falo. E sai fora da sala, pô. Não pode cortar na edição, vamos lá. Vamos zerar mais, $5.000. 5 mil dólares? Você acha que meu óculos então custou $5.000, ou seja, R$25 mil custou o meu óculos. Amigo, você que está ouvindo pela Spotify, infelizmente não tem condições de ver o meu óculos. Que é bonito, hein? Elegante. É fashion. Você contratou consultor de imagem? Não, sem consultor de imagem, nada disso. Bom, então vou revelar aqui quanto eu comprei o meu óculos. Eu sou uma pessoa agitada, muito agitada. Então, assim, óculos... Celular e carteira, depois de ter perdido algumas vezes, eu já estou treinado. Mas óculos ainda não estou treinado, Wesley. Cara, eu perco o óculos, eu piso em cima dele, sento em cima dele, eu esqueço, eu não sei onde eu coloquei ele dentro de casa. Então, óculos para mim tem que ser alguma coisa assim que eu sempre tenho algum óculos perto em algum lugar. Não é? Então, esse aqui foi um óculos realmente especial, tá? Foi um óculos realmente com um design aqui muito especial. Eu comprei por $8, 10 óculos. Tá? 80 centavos cada óculos. 80 centavos. Uma salva de palmas. É próspero. É um homem próspero. Agora pergunta por quanto que ele tá revendendo no Mercado Livre. Agora, depois que ele usa, ele vende usado. Pelo Flávio Augusto, pô. Então foi $8 um pacote com 10. Eu já perdi 3, tenho 7 ainda. Tá? Mas foi 8. E o Ellen que ganha R$800 gastando, comprando óculos de 500. É brincadeira, meu. Aprenda com o Flávio Augusto, rapaz. Meu Deus do céu. Valeu, Wesley. Obrigado pela participação aqui. Ó, esse episódio tá tão bom que se não bater número 1 no Spotify, eu desisto, hein? Acaba Brunecast, acaba tudo. Vou ficar participando lá do
do podcast. O podcast do Caio. né? Podcast do Caio. FeraCast. Né? exatamente. Do FeraCast. Agora, o que eu vou dizer para vocês aqui é o seguinte: que você resume? quem O que ficou você resume curioso, essa ação quem sua? ficou curioso, eu comprei por $8 10, mas a última vez que eu entrei já estava 12, acho que a inflação dos Estados Unidos estava $12 Comendo solto. 10, ou seja, seria $1. Quem tiver curiosidade, entra lá em Amazon dos Estados Unidos e compra e veja óculos de leitura. Você vai comprar. Sabia que ia ter um pitch de venda no final. Pode ir lá. Só digita o código Flávio Augusto. Só digita o código Flávio Augusto para identificar o link. tem nada a ver. Tem cupom? Tem um cupomzinho. Tem cupom, eu não- Sabia, eu falei, não pode ser. Eu não ganho nada com isso, na realidade eu faço isso. Equity, quando vai ver, ele é dono. Tem 30% do equity da. Eu faço isso apenas para que pessoas desavisadas não comprem mais óculos por 500 reais. Terceiro maior fabricante de óculos do mundo. Só isso. Então, gente, assim, a gente não pode confundir prosperidade com dinheiro, é claro, mas o dinheiro está dentro, no sentido de não ter muito dinheiro, ter o que você precisa para ter tranquilidade, para cumprir o seu propósito. Deixa eu fazer só uma conclusãozinha sobre essa história do óculos. Você chegou a me perguntar aqui, uma das conclusões que eu falo que um dos inimigos da prosperidade é a pessoa não entender o seu valor. Olha que engraçado. O que tem a ver a pessoa entender qual é o seu valor com prosperidade? Geralmente, quando a pessoa não entende o seu valor, ela acha que precisa atribuir algum valor externo ao seu próprio valor através de uma grife, através de uma marca. Não tem nenhum problema você comprar uma coisa com uma marca bonita, se você gosta, nenhum problema. Não é? Desde que você... Tipo o Caio com essa camisa da reserva que é caríssima. Então, exato. Desde que... É um absurdo, né? Desde que você pode ter um relógio bonito assim, igual do Thiago, por exemplo. Esse eu ganhei. Mas tudo bem, mas desde que você não atribua o seu valor não está nas coisas. Então, as pessoas, por tentarem comprar valor para si, o que é uma coisa impossível, elas acabam se enrolando e gastando. O cara ganha, às vezes, R$5.000 de salário É isso. e compra a moça lá, a menina tem R$5 de salário, mas compra uma bolsa de $5.000. Prosperidade não se compra. Não se compra. Então, a gente cair às vezes nessa coisa, eu não tenho problema nenhum. Eu, quando falo, uso um relógio de 80 centavos aqui, Flávio é pão duro. Não sou pão duro, não. É prático, resolveu o meu problema. Se eu comprar um óculos que tenha uma marquinha bonita... Não vai vir 10. Não vai vir 10. Você entendeu? Então, não é assim que funciona. Então, a prosperidade, ela também passa por você não ser dominado pelo consumismo. O consumismo, Concordo. ela é como se fosse uma... Você comanda o dinheiro, não o dinheiro comanda você. Não o dinheiro comanda você. Ou seja, dinheiro é muito bom no bolso e péssimo no coração. Caramba, anota essa pra você postar no Twitter. Repete, então. Dinheiro é muito bom no bolso e péssimo no coração. Perfeito, cara. Tá bom? Posta lá que eu reposto. Gente, uma coisa importante Tem também. ego grande, tem bolso pequeno. Olha aí. Aí, ó, mais uma. Porque eu nem tenho Twitter. Eu falei Twitter, mas nem tem. Agora que o Elon Musk comprou, talvez eu retorne. Mas sabe uma coisa que ele falou que é muito bacana? Enfim, a turma que presta sempre atenção, que eu fico sempre muito ligado nisso. E até eu, Caio, é uma coisa que me guia, assim, sempre. Todo excesso, ele demonstra uma falta. Também acho. Todo excesso e também quando a pessoa só tá aqui, todo extremo. Todo extremo. Eu gosto cara. dessa palavra. Todo excesso. extremo, Geralmente, assim. quando você percebe alguns excessos em você, cara, investiga Tá faltando fundo. alguma coisa. Tá faltando alguma coisa, cara. É para compensar, né? Pra compensar esse Como se fosse pra excesso, compensar. cara, de você comprar, por exemplo, você gasta um dinheiro que você não tem pra impressionar alguém que geralmente você não gosta. Ou até que gosta, mas é que ela não gosta de você. É isso. Esse é pior ainda. Mas também tem um outro lado, o excesso de simplicidade, né? Por exemplo, o Flávio, ele gravou já 18 Brunecast com a gente. Os 18 ele tava com esse mesma casaco. jaqueta. Hoje eu saí de casa, meu filho, pai, vai gravar o Brunecast? Tá com uniforme? Tá com uniforme do pra gravar. Brunecast. Pois é. Ó, tá 3-0, hein? Brunei. Hoje eu tô soltinho. Até o final bebendo desse água, tá? episódio eu empato isso aqui. Mas sabe o que eu acho uma coisa muito bacana do Flávio? Que ele me ensina pra caramba disso, cara. A você... Não só o apego, mas... Cara, acumula aquilo que importa. Saca? Investe naquilo que importa. Às vezes você Investe gasta dinheiro com o aquilo que não que importa. importa. Não é, cara? Muita gente gasta dinheiro com o que não é pra ele, é pros outros. Eu quero comprar pra que os outros vejam. Eu acho que isso é um pecado.
Tá entendendo o que eu tô falando? Vou comprar isso porque os outros vão saber que eu tenho. Então, É feio, a prosperidade é quando você é dono das suas emoções. Porque prosperidade não é só dinheiro, é você controlar teu emocional. É tua família te admirar. Eu acho que um dos maiores aspectos da prosperidade é a tua família te admirar. Então, assim, o maior elogio eu fui agora fazer um evento chamado Tour Sabedoria para a Vida. Estou fazendo em várias capitais do país. Aí colocamos 4.000 e poucas pessoas no Teatro Araújo Viana, lá em Porto Alegre. Imagina, cara. Aí, aquela gritaria, foi tremendo, cara. Aí cabe 4.000 pessoas aplaudindo, assinei 1.000 livros. Uma coisa tal. Quando eu entrei no camarim, minha esposa botou a mão no meu rosto e falou assim, você é demais. Aquele, para mim, Valeu. é o elogio da noite. 1.000 pessoas gritando, Thiago! Mas é tudo para mim no automático. Quando a minha família me admira, eu me sinto próspero. Quando meu filho fala para mim, papai, eu quero ser igual a você quando eu crescer. Uau. Isso para mim é um sinal de prosperidade. Eu sempre falo o seguinte, a prosperidade deixa pistas. Dá uma olhada nas pistas que o cara deixa, você vai saber se ele é próspero ou não. Uma das pistas é a família admira. A outra, independente da quantidade de dinheiro, a vida dele financeira organizada, não importa se ele ganhar R$1.000. Eu acho que quantidade nunca vai definir prosperidade. Outra coisa, os amigos dele são leais. Porque você atrai o que você demonstra. Então, quando você é cercado de muita gente ruim, por exemplo, Jesus, todo mundo fala, mas Jesus teve Judas, né? De 12, 11 estavam ali com ele. Então, assim, sempre vai te decepcionar. Agora, todo mundo... Tem uma parada que é o seguinte, que eu levo muito assim pra minha vida, assim, tem 2 tipos de pessoas que nos inspiram na vida. Aquelas que são exemplo e aquelas que são aviso. Sim, tem gente que foi na bom. nossa vida como, puta, aquele cara incrível, pai de família, trabalhador, guerreiro, de valor. E tem pessoas que nos inspiram sendo aviso do que não fazer ou do que não ser. Geralmente mãe usa isso muito quando tá criando a gente, tipo, filho, estuda, senão você vai acabar igual o tio Carlos. Sabe, tio Carlos, cuidado. Geralmente esse, entre aspas, tio Carlos, ele te mostrou o que você não deve fazer. É que nem fosse um farol, né? Um farol na praia, ele não te mostra os caminhos, ele te alerta os perigos. Então, prosperidade tá muito... E tem uma regra na vida, que aí uma parada de autoanálise, que eu acho que todo mundo tem que fazer aqui, eu faço também, converso muito com a mulher. É o seguinte, todo mundo, em qualquer momento da vida, tá sendo exemplo pra alguma coisa e aviso em outra. Sempre a gente pode estar sendo exemplo, ou um pequeno aviso, cara. Às vezes um pequeno aviso de, cara, cuida um pouquinho mais, olha um pouquinho com mais atenção aquilo. Então, eu sempre fico perguntando, Caio, no que você tá sendo exemplo, no que você tá sendo aviso? Tem todo tipo de pessoa, né, Bruno? Especialmente 2. Geralmente, uma pessoa entra na nossa vida para nos guiar, nos orientar. Por exemplo, o Flávio me guiou na área do empreendedorismo. O Instituto Destiny está se tornando o que é hoje, o conselho do Flávio. Você me guiou na área das vendas. Outras pessoas me guiaram, por exemplo, na vida matrimonial, emocional. Mas também tem as pessoas que entram na nossa vida para nos alertar. Umas nos guiam, outras nos alertam. Com coisas boas ou ruins, você percebe que não pode fazer aquilo, que não deve ir por ali. Perfeito. Deus permite pessoas entrarem na nossa vida para machucarem nosso coração às vezes, mas em compensação elas abrem nossos olhos. Boa. Então, gente, é isso aí. Um Brunecast desse, eu acho que foi um dos melhores episódios que a gente já teve na nossa história aqui, né? Cara, muito bom, forte aplauso, bem forte mesmo pra mim, que foi muito bom. o Caio veio puxar. Um forte aplauso pra Caio Carneiro, Flávio Augusto. Gente, E um bom aplauso demais. especial para a participação especial de Wesley. Consultor oftalmológico aqui. Wesley abençoadão. Muitos confundem ele, já chamaram ele de Wesley safadinho. Eu falei, não faça isso. Não. Porque tem um safadão, não tem um safadinho, não. Ele é abençoadão. Né? Menino solteiro, a gente tá cuidando dele. Né? Né, Wesley? Eu espero, né, Wesley? Espero. É assim que a gente encerra mais um Brunecast. Olha, tira o print agora. Vamos fazer foto bonita pro print. Bonito. Print! Tira print. Ó, o fotógrafo não pegou, quer print. Ó, tira o print, sobe agora aí nos seus stories, marca Geração de Valor, Caio Carneiro, Thiago Brunet, a gente vai lá depois dar uma olhada, eu reposto alguns. O importante é você divulgar o que está acontecendo aqui. Pega o link aqui do Spotify, manda no seu grupo do WhatsApp, Telegram, Orkut, voltou Orkut. Sim. Vamos montar um grupo no Orkut, Flávio? Bora. Amigos de Alphaville. Ah, você não mora em Alphaville, desculpa.
cara tá fazendo de meu- tudo, né? Desculpa, você não, Não, pode pra participar entrar no desse grupo, eu vou ter que fazer alguma coisa. Por favor. Eu vou ter que fazer alguma Entendeu? coisa. E outra coisa, a casa do Flávio tem 8 suítes, ele só usa 2. Então tem 6 lá pra Verdade, você. né? Pra você estar com a sua Ele família. aluga baratinho. Barato, é barato. É Só chegar, Airbnb. só chegar com a cestinha de óculos. Depois que eu descobri que custa 80 centavos o óculos dele, eu tô acreditando em qualquer coisa. Esse dia saiu um cara da casa dele e falou assim: é parente? Ele não, eu aluguei o quarto Airbnb aqui. Deus abençoe vocês. Até o próximo BrunhaCast.